Momento Papo de Mãe está no ar. Hoje o papo é sobre tratamentos para engravidar. Você sabe, por exemplo, a diferença entre inseminação artificial e fertilização in vitro? Recebemos aqui hoje o especialista em reprodução humana, Dr. Nelson Antunes Júnior, e a atriz Suzana Alves, que fez tratamento para engravidar. Suzana, como chama o seu filho e quantos meses ele está? O Benjamin, ele está com 9 meses, já vai fazer 10, agora dia 16. Ai, que gostoso, fase boa, né? Maravilhosa, maravilhosa. Estou olhando aqui o cenário maravilhoso. Ai, por que eu não trouxe ele? Ele está brincando aqui, fazendo a festa. A próxima aqui. Você traz. Com certeza. Ele está convidado. Obrigada. E ele demorou muito para vir, o Benjamin? Quer dizer, foi um período aí que você ficou tentando muito tempo? Como é que foi? Sim, foi na terceira tentativa de tratamento que o Benjamin veio. Você fez que tratamento? E da segunda vez que eu ovulei também, porque a primeira vez eu ovulei, tive 4 pré-embriões e aí acabaram, porque não deu certo, coloquei 2 de uma vez na primeira tentativa, não vingou, coloquei 2 na segunda e aí vingou, mas aí eu perdi com 10 semanas. Doutor Nelson, então vamos começar explicando o que é a fertilização in vitro que a Suzana fez e quantos óvulos colocar, que é a pergunta dela. Né? A fertilização in vitro é uma técnica que tem agora 39 anos. O primeiro bebê nasceu na Inglaterra em 78. O que eu quero dizer com isso é que está muito bem estabelecida. Na década de 80, a gente começou esse procedimento com resultados de 10%. Quer dizer, de cada 10 mulheres, uma engravidava. E hoje, de cada 10 mulheres abaixo dos 35 anos, 6 engravidam. Fantástico. Fantástico. Isso fez uma grande diferença nas indicações. Porque na década de 80, com um resultado ruim, a gente levava muito mais tempo para indicar isso e fazia outros tratamentos que tinham menos eficácia. E o que ela é? Você coloca já o embrião? Isso, eu dou remédio para a mulher, tiro os óvulos dela, do ovário dela, um procedimento de mais ou menos 10 dias tomando medicação, tira-se o óvulo, junta-se com o espermatozoide e depois de 3 ou 5 dias se coloca o bebê dentro do útero. E aí quantos você coloca? Então, Isso que a Suzana antigamente, e aí vem o motivo de eu sempre trazer o processo histórico, o laboratório, a nossa avaliação da qualidade dos processos era ruim, a gente aumentava o processo. O que deixou a pecha de que fertilização in vitro faz gemelaridade intensa. Há cerca de 7 anos, o amadurecimento no mundo e no Brasil da tecnologia fez com que a gente pudesse avaliar melhor os embriões, escolhê-los com mais qualidade e aí se põe menos. E hoje nós temos uma recomendação do Conselho Federal de Medicina que é o seguinte: até 35 anos, 2, até 39 anos, 3 e depois dos 40, 4. Tá claro? Tá. E por que isso? Mas tem que ter um motivo, e o motivo é que a idade faz a qualidade dos óvulos ficar pior. E eu aumento o número que eu coloco, porque eu sei que eu estou colocando coisa que não presta. Não presta não significa que não tenha qualidade para nascer. É chance de grudar, que é isso que nós estamos vivendo naquele momento. Entendi. Suzana, entre começar a tentar engravidar e engravidar de fato, quanto tempo você tentou engravidar antes de saber que tinha esse problema? Uns 2 anos. Bastante, 2 anos, né? Até procurar um especialista. Porque a ginecologista falava que não tinha problema nenhum. O ideal é esperar quanto tempo, doutor? Olha, está escrito para esperar 1 ano. Só que eu tenho algumas premissas, tá? Porque esperar 1 ano com que idade? Aos 20 anos, tá bom? Boa, esperar 1 doutor. ano? Não Isso tem a ver. E aos 40, esperar 1 ano? Meu Deus, não! Não, pelo amor, nem um mês. Então, você percebeu? Você percebeu engravidar ontem, que a conversa depende de como a gente esteja lidando. Eu pego uma mulher que... Uma análise do casal também, Exatamente. Né, veja, eu pego uma mulher que tem ciclos a cada 60 dias ou que tem menstruações irregulares, não tem que esperar nada, porque está na cara que ela não está funcionando adequadamente. Com certeza. E daí, entre saber do seu problema e engravidar, quer dizer, começar a fazer o tratamento e engravidar, foi quanto tempo? É que assim... Porque as mulheres ficam muito ansiosas, né? Quem está passando por isso quer saber. Sim, mas a Roberta tocou num... É o casal. Análise do casal. Sim. Porque eu acabei insistindo, acabei procurando um médico, outro médico que era também especialista em reprodução, mas que era ginecologista obstetra.
E ele passou a vitamina pro Flávio, a gente achou que era também, por isso que levou mais tempo Acabou também. retardando. Daí foi quanto Retardando tempo, afinal, até conseguir Aí o engravidar? Flávio ficou ok, e aí a gente continuou tentando natural, entendeu? Porque demorou mais também, minha idade já estava já com 35, né, 30... Até então não sabia nada a meu respeito. E nada. Foi aí que a minha sogra, minha cunhada, estava já fazendo um tratamento de fertilização, porque ela tinha endometriose nível 4, e ela já estava com um médico de reprodução humana, e minha sogra falou, olha, eu acho que não custa nada você tentar, só fazer ir lá, uns exames. Aí eu falei, tá bom, vai. Mas na minha cabeça, todos os médicos que eu tinha passado, eu não tinha problema nenhum. E fui. E foi a melhor coisa que aconteceu mesmo, né? Foi quanto tempo entre saber que tinha que fazer um tratamento e engravidar de fato? 1 ano e meio. Tem que ser persistente também, né? Eu já estava pensando em mudar de médico. É um processo muito difícil. Vamos continuar daqui a pouquinho a conversa? Olha, o Momento Papo de Mãe volta já. No próximo bloco, vamos falar um pouco mais sobre os tratamentos e como que é também na rede pública. Continue com a gente. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, hoje falando sobre tratamentos para engravidar. Doutor Nelson, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre fertilização in vitro. E a inseminação artificial? Quando ela é indicada e o que é a inseminação artificial? Diferente da fertilização in vitro, que eu faço o embrião, na inseminação artificial eu pego só o material masculino e com um canudinho eu coloco lá pertinho de onde o óvulo vai chegar vindo do ovário. Então, um canudinho que leva o espermatozoide depois de preparado para dentro do útero. Esse é um procedimento um pouco até mais barato em termos de valores do que a mais barato. e que pode trazer resultados. Sim, traz resultado, mas veja só. Os resultados que traz, como eu disse naquele primeiro bloco, eles ficaram muito roubados porque a fertilização in vitro está muito forte em termos de resultado. E a inseminação artificial nunca passa de 18%. Então, para quem sobrou a inseminação? Para casais onde a mulher é mais jovem. Porque depois dos 35, 36 anos, como a idade passa a ser... Porque é muito comum o paciente chegar e falar assim, eu tenho... Tudo está bem, meus exames são normais, eu não tenho nada. Não, você não tem nada, não, você tem 38 anos. E quem tem 38 anos já tem alguma coisa, porque está no terceiro terço da reprodução. Tem a ver que a gente também, com o tempo, quando foi a menstruação, a primeira menstruação também, vai envelhecendo, né, doutor, os órgãos internos? A mulher nasce com uma quantidade X de óvulos que vai sendo perdida a cada mês e não tem como repor. Isso é desde bebezinho, quando nasce, né? A gente com não 1 milhão nem de fala óvulos, isso quando menstrua a primeira vez tem 400 mil e 5 anos antes de menopausar tem 5 mil só. Por isso que a fertilidade cai, porque além de cair a quantidade de óvulos para retirar, ainda cai a qualidade, porque os que sobraram não prestam. O importante é fazer exames, porque às vezes é um probleminha simples que não precisa nem de inseminação, nem da fertilização. Por isso é que a questão toda é o diagnóstico. E nós estamos vivendo uma coisa que, assim, como a fertilização in vitro é uma coisa muito buscada, querida e com interesses comerciais fortes, e nós temos que falar disso, então ela é muito indicada mesmo quando não é necessário, porque não faz diagnóstico. Mas, por outro lado também, doutor, o que a Suzana até comentou, é que é difícil, é um processo complicado, é um processo que a mulher, né, não é fácil, é um desgaste psicológico. Porque assim, olha, 12 anos antes da mulher menopausar, Sim. e na média 48 anos, ela começa a ter uma queda de fertilidade. E é comum a gente encontrar uma mulher com 39 anos que estava no ginecologista e ele dizendo, está tudo bem, está tudo bem. Como está tudo bem? Não está tudo bem. Sim. Então ela precisa ser alertada. E a idade básica é 34, 35 anos. Outra coisa que eu noto muito é quem está aí tentando engravidar, por exemplo, quando as pessoas falam, isso é psicológico, é só você relaxar que você engravida. Não dá uma raiva isso? Tá matando, né? Aconteceu? E dá uma raiva para o médico também, viu? Que bom. Falavam isso para você? Poxa, não é psicológico, eu tenho a trompa Relaxa. Quantas vezes eu ficava lá lendo um livro, 40 minutos de ponta cabeça? Gente, sabe, que papo é esse? Como foi passar pelo processo da fertilização? Foi difícil? Então, Rô, a princípio, tem uma alegria muito grande em descobrir o diagnóstico e saber que tem uma dor inicial, porque, né, poxa, vai
ser mais difícil para mim. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter essa experiência na minha vida? Então já começa daí, né? Mas aí você tendo uma oportunidade, sabendo que tem um tratamento, você começa a se animar. E aí depois você tem as decepções, como qualquer tratamento, né? Por mais que esse é um tratamento positivo de saber que um dia pode acontecer. Você fica mas menstruada. Você tem muito hormônio, você tem muita coisa que mexe no seu psicológico, no seu emocional, como mulher, sabe? Aí você vê todo mundo grávida da noite pro dia, aí tem chá de bebê pra ir, aí tem aniversário de criança, aí você nunca engravida, todo mundo fica grávido do seu lado. Mas é importante dizer até, doutor, que muitas vezes não acontece da primeira vez, né? Muitas vezes não, pelo menos 50% das vezes não. Isso é a primeira coisa. E uma coisa que é importante colocar, que não é um processo só da mulher, é do casal. Do casal. Porque a hora que a mulher está nessa pegada aí, sofrendo, o marido está maluco, porque ele está lidando com uma pessoa muito diferente do que ele acostumou. Porque ela tem uma ansiedade fora da casinha, completamente exacerbada, e esse marido também não tem mais a parceira do mesmo jeito, porque ela está muito alterada. Isso leva a muita distorção dos relacionamentos. E tem gente que expõe no caminho, Mas é que eles também aguenta. não têm compreensão real Tem que ter do uma assunto. parceria. Por mais que o médico explica para eles, não tem. sabe que tem- Eles só depois, acho que quando o nenê nasce, Então. pelo menos o que eu senti em casa, quando a coisa é palpável, entende? Sabe É a o que, consciência Suzana? baixa. Nós temos que fazer a distinção do gênero. Uma coisa que eu converso muito no consultório é que assim, não há como trazer o homem para a mesma situação emocional do modelo de desejo. Sim, verdade. Porque é modelo de gênero. Verdade. Então, isso é muito importante. Então, eu já coloco de cara para os casais que assim, olha, a forma como ele lida não é a forma como você lida. Não o critique e vice-versa. Gente, olha Mas quanto é assunto. difícil não conseguir fazer isso. Ó, a gente vai ter que convidar vocês mais uma vez para continuar a conversa, porque a gente vê que tem muito assunto, são muitas dúvidas que as pessoas trazem também. A verdade. gente vê pelas as mensagens que a gente recebe, doutor. Infelizmente, terminou Mesmo a o gente programa. passando por isso, a gente sempre vai... A gente acabou não falando da rede pública, tem, mas ainda é difícil o acesso, é isso? Muito doutor? difícil o acesso. Veja, capilaridade é um grande problema da fertilização in vitro. Não adianta eu ter 67% de resultado se eu não levo para quem precisa. Nós fazemos 10% do que nós devíamos fazer no país. Pronto. Então a gente promete que volta esse assunto aqui no Momento Papo de Mãe. Infelizmente, o nosso programa chegou ao final. Muito obrigada pela participação. eu não aceito isso. Ana, você volta e vai trazer Sim, o Benjamin. com Manda certeza. um beijo para ele. Tá bom, pode deixar. Doutor, Obrigada, muito doutor. obrigada Obrigada pelas pelo convite. informações. Obrigado. Está convidado a voltar também. Muito obrigado, Alberto. E obrigada a você que nos acompanha. Até a próxima. Até, a gente se vê aqui na Cultura.